Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitadas de muita curiosidade e diversão. Eu sou Marco Souza e hoje vamos falar de temas que atravessam séculos mantendo uma aura de mistério, mas também de respeito. A maçonaria é um deles e ele será nosso tema de hoje. Uma instituição que, muito antes de ser cercada por lendas, nasceu em busca do aperfeiçoamento moral, intelectual e espiritual do ser humano. Hoje, o nosso convite é para olhar com um olhar mais sereno, ver de uma forma mais esclarecedora tudo sobre essa tradição antiga, presente no mundo e com fortes raízes aqui no Brasil. Nós vamos compreender o que realmente está por trás dos seus símbolos, seus ritos, seus valores e como esses princípios influenciam a vida de homens que buscam viver de uma forma mais justa, solidária e consciente. Nessa conversa nós vamos separar o que é mito, o que é verdade, entender um pouco o porquê da maçonaria segue viva e atuante, formando cidadãos comprometidos no bem comum e na sociedade. Nossos convidados, Pablo Luigi e Sérgio Magno Brasil, são maçons e membros da loja maçônica A Marceleza. Bem-vindos ao Bem Temperado Podcast. Boa noite. Obrigado, boa noite. Eu vou apresentar nossos convidados. O Pablo, ele é de Osasco, São Paulo, administrador de empresas. Ele é venerável mestre maçônico da Marceleza. Vamos entender depois o que é isso. E Sérgio Magno Brasil, nascido só em Recife, mas é um sergipano, é um aracajuano de criação, licenciado em matemática, com ênfase em informática e especialista em educação em matemática. E dentro da maçonaria ele é o secretário de ritualística. Também vamos aprender um pouco do que é isso. Mas para abrir nossa entrevista, eu queria fazer a grande pergunta. O que a gente vai falar aqui será segredo? Preciso jurar um segredo ou vai ser tranquilo? Vai ser tranquilo. Tranquilo. Eu falo de segredo porque se envolve muito segredo. Se fala maçonaria, é uma coisa, sociedade secreta, aquelas coisas. E a gente vai aprender um pouco. Mas, realmente, inicialmente, eu queria que vocês passassem para o público o que é maçonaria e o que é ser um maçom. O que é isso? O que é uma maçonaria? E o que é o maçom? A maçonaria hoje em dia, Marco, ela passou de secreta para ser discreta. Ser maçom hoje é buscar novos horizontes, buscar estudos, entender um pouco mais sobre si para que você possa estender algum conforto ao próximo. Muita gente acha que é uma sociedade secreta, guardar as devidas proporções, é como um Lions, é como um Rotary, assim? Não. A maçonaria ela é uma entidade bissecular, né? Ela teve o seu início por operários que buscavam melhorias, dentre melhorias pessoais e dentre o seu conjunto ali. E ao longo do tempo ela foi se desenvolvendo e hoje a maçonaria ela não é como um clube, ela tem seus dogmas, seus ritos e a gente trabalha como os nossos antigos, porém de uma forma mais, como é que eu posso dizer? De uma forma mais atual, né? Trazendo para o mundo que a gente vive hoje. Ela tem 200 anos, aproximadamente. Isso. Ela surgiu onde? Os primeiros indícios foram na França, não é isso, Sérgio? Existem registros que datam de 1700, quando ela se tornou organizada, né? E já existiam outras oficinas, só que não organizadas, eram isoladas. Isso pela Europa, Inglaterra, principalmente na Inglaterra. Então, quando 3 lojas se reuniram, e então daí eles montaram a grande loja. Isso data de 1717. E daí então ela foi se expandindo com mais fervor durante toda a Europa, pela Europa toda, América e as proporções de hoje. Ela é no mundo inteiro, né? Exatamente. Então, tipo assim, no Japão tem loja maçônica. Também. Na África do São Sul, reconhecidos no mundo inteiro. no mundo inteiro. Até em Cuba tem loja maçônica. Isso eu queria entender essa questão mais interna, sem invadir, logicamente, respeitando a tradição maçônica. No Brasil, ela tem uma data quando ela chega, porque eu tenho, assim, Dom Pedro I, ele era maçom, né?
Dom Sim. Pedro I foi um iniciado, né? A maçonaria no Brasil veio com José Bonifácio e... Me ajude, Sérgio, eu não recordo o nome do outro. A maçonaria no Brasil, ela existem registros que datam de 1779, Vindo com Mas- portugueses. junto exatamente com a chegada dos portugueses, influência europeia. Mas em termos oficiais, ela documenta em 1800, Formação com a chegada do inglês John Price, que ele organizou a maçonaria brasileira. Inclusive foi ele que trouxe o rito escocês antigo e aceito, que é o que nós praticamos hoje. Mas antes desse rito, nessa 1779, até a chegada de John Price, se praticava outros ritos. E as lojas também, como no início da Europa, elas eram mais afastadas, elas não estavam ainda organizadas. Tem eu consigo ver dentro de relação na maçonaria de nomes históricos, nomes importantes, que se, assim, liga à maçonaria, dizem que é ligado. Então, eu vou dar exemplos. Kennedy era maçom, Lincoln era maçom, Dom Pedro I, como eu falei. Então, Isaac Newton. Newton. Então, assim, acho que Da Vinci também, alguma coisa falaram. Então, isso é uma coincidência de grandes nomes serem maçons ou porque estar na maçonaria proporciona que a pessoa tenha uma atuação mais visível, seja mais respeitado, ou foi apenas uma coincidência? Veja só, o fato dessas pessoas se destacarem ícones como sendo também maçons, na realidade existe a nível norte-americano, que você falou, Kennedy, Lincoln, o próprio Estados Unidos ele foi fundado por maçons. Isso eu não sabia. A colonização norte-americana ela é essencialmente maçônica. Não te interrompendo, isso tem alguma ligação naquele filme com o Nicolas Cage? Não, é um filme que ele caça tesouros e aí fala que a independência americana, os símbolos que estão no Congresso, na moeda americana, de fato existe são símbolos maçônicos mesmo. Exatamente, ali é bem fundamentada aquela parte do filme. Eu não me recordo o nome do filme, mas você falou... A produção vai descobrir aqui e vai mandar para mim. Porque eu lembro, a cédula americana, ela tem a pirâmide, o olho. Então, são símbolos maçônicos. Exatamente. Então, isso remete que a independência americana vem... a fundação dos Estados Unidos em si. Então, sabia. Você achava que era mito isso. Ela vem de uma linhagem maçônica. Então, muitos países têm na sua base, assim, governamental... Pessoas públicas que... Mas, assim, a partir da Inglaterra, Estados Unidos, a maioria dos seus presidentes, dos seus governantes, eles são maçons. Foram maçons e são também, ainda hoje. Aqui no Brasil, mais recentes, a gente tem nomes, assim, que se destacam, que a gente não conhece. Política, música. Collor é maçom? Collor não. É Mourão. O Mourão, ele o ex-vice-presidente faz parte da Comab, né? Que é uma das 3 potências regulares no Brasil. A produção já passou, Tesouro Perdido. A lenda do Tesouro Perdido, porque envolve isso. E do outro lado, aí eu queria saber, eu vou trabalhar um pouco assim em cima de mitos e verdades, aproveitar isso. Meu pai, ele é maçom. E na época eu perguntei para ele disse que não queria assistir e não tinha interesse em assistir o Código da Vinci. Porque muitos colocou que o Dan Brown, ele trouxe suposições que poderiam ser verdadeiras, ele joga como suposições. E que aí se coloca, e muita gente estuda, que os maçons lá atrás foram templários. Tem alguma relação a isso? Vê só, existe realmente uma linha de estudos que afirmam que sim. Na época das cruzadas, né, a igreja tem os seus cavaleiros que tinham como missão proteger o comércio naquela região. E aí foi criando esses soldados, filhos de nobres,
se dedicaram a essa causa e proteger os comerciantes. E essa ordem foi crescendo até um ponto se tornou conhecido como os Cavaleiros do Templo. Porque hoje a gente chama de Templário. Mas os Cavaleiros do Templo, porque eles faziam como base o Templo de Salomão. Se tornou o quartel-general deles. E eles, de fato, como viviam num meio de comércios, né? De tudo acontecia, muito dinheiro, muito comércio, muita especiaria. Então, a ordem dos Templários ela foi crescendo de forma intelectual, financeira e militar. Ela chegou a ter um potencial tão grande, para você ter noção, o primeiro cheque foi criado pelos Templários, naquela época ainda. Uma ordem de pagamento. Exatamente. E então eles desenvolveram toda essa estrutura a ponto do rei de Espanha praticamente dever financeiramente o trono aos Templários. E daí então houve uma combinação entre o rei e um papa da época para poder quitar sua dívida. Lançou a Sexta-feira 13. Isso tem relação ao nome de... agora o nome dele, Jacques de Molay? Jacques de Molay era o grão-mestre na época que os templários foram caçados em apenas uma noite, que foi um dia 13, por isso tem a lenda da Sexta-feira 13. O Jacques de Molay era o grão-mestre da época e eles foram caçados em uma noite. Muitos conseguiram fugir, mas a partir dali eles não se identificavam mais como templário, porque a ordem era de execução. Se protegiam. Então, para se proteger, eles ganharam refúgio nessas guildas de trabalhadores que o Pablo falou anteriormente. Então, eles se esconderam ali, traziam suas riquezas e conseguiam sair de um país para o outro, porque naquela época, por isso que chama Free Masonry, que é os pedreiros livres, era o único grupo de pessoas que conseguiam trafegar por toda a Europa sem precisar passar por uma perícia militar, digamos assim. Eles tinham os documentos que davam a ele o livre conduto. Então, os maçons, os templários da época, se infiltraram nessas guildas dos pedreiros livres para poder escapar dessa chacina, né? A maçonaria, Pablo, ela é vista muito, quem não conhece a estrutura, mas por ela ter alguns pilares, alguns valores. Quais são os principais que fazem a estrutura da maçonaria, os pilares dela? Hoje a maçonaria trabalha em cima da liberdade, igualdade e fraternidade. Hoje não, né? Isso é um princípio básico do maçom. A maçonaria, a gente enxerga que ela, ao longo do tempo, tem se apagado um pouco. E hoje em dia é o que mais se discute para que sejamos mais atuantes, né? No cenário mundial. A gente fala de política, quando a gente fala de educação, quando a gente fala de condomínio. No condomínio, né? No trabalho. Nesses pontos que até a gente conversava antes, onde as coisas começam a se deturpar, a maçonaria ainda prega por algo mais justo. É um bordão que a gente usa sempre, algo mais justo e perfeito, para que as pessoas possam viver de algo melhor. A maçonaria, para fazer uma justa defesa, ela não é uma religião. Né? Não. Ao contrário, o que eu sei é que para você ser maçom, você tem que crer num ser superior. Perfeito. Exato. É a primeira... o primeiro crivo. Não entrando nos ritos e nas informações internas, é que a pessoa ela precisa autodeclarar ser crente a acredita no ser supremo. Um ser supremo. Exatamente. Então, isso já cria uma base que a pessoa tem um princípio, né? Sim. Então, o ateu ali não entraria, porque ele não tem o princípio de igualdade, de liberdade e a fraternidade, né? Seria mais ou menos assim. Seria mais ou menos esse pensamento. E ali dentro, em todas as religiões, eu posso dizer assim, um muçulmano, ele pode ser maçom? Sim, sim. Inclusive, nós temos aqui hoje em Sergipe um venerável de loja, que é um diretor, né? O diretor-presidente da loja, que ele é judeu. Então, nós isso temos tá tranquilo. irmãos que são do candomblé, temos irmãos que são evangélicos,
muitos católicos, espíritas. Então, religião não é uma... E por que o termo que a gente vê muito é grande arquiteto do universo? Porque na maçonaria a gente tem lá o esquadro e o compasso, né, como símbolo. É porque esse ser supremo é quem desenhou tudo isso que a gente vive? Seria exatamente assim? por isso, porque você pode ter o seu ser supremo como sendo Jesus Cristo, o outro pode ter seu ser supremo como sendo Buda, o outro... Então, para que não haja já essa dissonância, então a gente nomeou de grande arquiteto do universo, porque seja qual for a religião, foi ele que criou esse universo onde nós vivemos hoje. Então, já cria esse nivelamento. Entende? Sérgio, essa dificuldade que o Pablo falou, hoje, como é que a maçonaria tem tratado trazer esses princípios de igualdade, fraternidade e liberdade, que é uma coisa francesa, né? Num mundo que a gente hoje está um pouco, a gente pode dizer, um pouco maluco, um pouco sem rumo. Como é que fica para a maçonaria preservar esses valores, primeiro dentro dela e depois mostrar à sociedade o que ela precisa fazer? Primeiramente, a gente em loja, em nossas reuniões, a gente pugna por esse nivelamento. E com as nossas ações, à medida como o Pablo falou, nós vamos nos melhorando e com isso a gente tenta contaminar nosso lar, contaminar de uma forma positiva, né? Abranger, vamos falar assim, abranger nosso lar com esse pensamento. Daqui a pouco a gente está abrangendo nossa vizinhança, depois o nosso bairro, e a gente individualmente naquele trabalho formiguinha, a gente vai expandindo, tentando expandir esse princípio. Com isso, você faz um serviço de apoio a um vizinho, o vizinho percebe, aí já existe aquela cortesia. Então, aquela coisa, o bom, o saudável, o que é puro, vai ganhando um pequeno espaço. A gente percebe que quando a coisa não é tão boa, ela se expande rápido. Mas o que é bom, ele demora a se expandir, mas uma vez que ele se instala ali, ele não tem mais recuo. Então a gente tem também um trabalho com os jovens, nós orientamos jovens, nós temos grupos que nós chamamos paramaçônicos, que trabalham com crianças de 7 a 21 anos, tem outros grupos que vão além dessa idade. Então com isso a gente vai aos pouquinhos divulgando essa... A gente acredita essa tríade. Fielmente o exemplo arrasta. Sim. Então, como o Sérgio bem citou, a gente parte do princípio que se a gente fizer esse trabalho de formiguinha, aos poucos, né, contagiando as pessoas que estão perto, né, muitas vezes até mesmo sem se identificar, porque o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, né? Então, dando um gancho engraçado, a gente, em ação conjunta com o Motofest, a gente conseguiu arrecadar cerca de 22 toneladas. E cada diretoria de loja recebeu um quantitativo de cestas, e aí a gente começa a trabalhar. Hoje, pela manhã, eu recebi a ligação. Ele disse, a gente recebeu aqui umas cestas e tal, eu fiquei sabendo que é da maçonaria, a gente queria fazer um formulário de agradecimento. Eu passei os dados que ele precisava e... Não, mas a gente queria entender o porquê escolheram a gente. A resposta foi simples. É a precisão que vocês nos transpareceram. Simples. Eu queria entrar nesse ponto, Pablo, porque uma coisa que quando eu fiz pesquisas, é que a maçonaria sempre, não foi de agora, ela sempre teve uma ação muito ligada ao bem-estar social, à ação social em si. Ela é reconhecida por atuar de uma forma muito silenciosa, discreta. Essa postura é uma postura mais consciente em servir sem ser publicidade, sem colocar holofote. É um dos princípios da maçonaria, essa descrição? Eu acredito que seriam mais de maçons. Eu acredito que eu já não posso mais falar sobre a maçonaria em geral, porque o mundo que a gente vive, existem várias ideias, né? A maçonaria é um conjunto de homens diferentes que debatem ideias para chegar num consenso em comum. Nós, posso falar da minha loja, a Marceleza, a gente trabalha dessa forma.
né? Buscando uma ação mais silenciosa, porque a gente acredita que o holoforte no atual momento, não seria algo salutar pra gente. Hoje qualquer coisa que você faça é para lá ganhar like. Isso. Isso também tem que aqui no Brasil muitas instituições são beneficentes, nasceram pela maçonaria ou se fortaleceram pela ação dela. É um legado vocês acham que isso é um legado para sempre que a maçonaria vai ter? A gente fundou, a gente fomentou ações sociais, porque eu entendo que não desmerecendo, não precisaria da maçonaria, isso é do ser humano fazer isso. Mas vocês têm esse princípio de juntar, fazer um elo, quanto mais pessoas, mais forte fica essa ação. A gente alcança, né? Vocês conseguem fazer os contatos. Eu vou chegar lá na frente para contar um pouco disso. Essa descrição da maçonaria, ela vem da proteção dos seus princípios, de ser mais discreta, que chega ao ponto de dizer ela é secreta, porque vocês são discretos? Tem isso? Posso dizer que sim. Que falam muito assim, não, a gente quase não sabe que é um maçom, porque é só entre eles que tem existe alguma coisa que um sabe que o outro é. Você vê como uma coisa engraçada, né? Como eu disse, ao longo do tempo a gente vai se moldando às atuais questões. Hoje em dia, a gente vê até debatendo isso, a nossa loja tem um Instagram. Você acabou de falar que é descrição. Ela divulga dentro do que a gente entende que é preciso ser divulgado. Eu falar que todas as lojas são assim, não posso assinar embaixo disso. Mas para o maçom iniciado dentro da ordem, ele entende que quanto mais ação e menos propagação, você consegue chegar mais longe sem interferência, sem atrapalhar o seu propósito. Chamar a atenção de pessoas que queiram se aproveitar, né? Também. A loja maçônica, em geral, ela pode ser procurada por qualquer pessoa numa situação assim, olha, eu tenho, houve, graças a Deus, Sergipe tem muito pouco disso, mas eu vou citar o que aconteceu em Santa Catarina. Teve aquele vendaval, aquele absurdo. A loja maçônica, ela pode ser procurada pela sociedade, olha, eu estou precisando de ajuda naquela escola que ela foi devastada e a gente precisa comprar material. Ela é um elo de Acontece. Sim, acontece mais do que o que se tem noção. Porque o que eu disse, eu ia comentar uma coisa muito pessoal. Minha filha foi diagnosticada num primeiro momento com um câncer agressivo e conseguimos chegar ao presidente do GRAAC em São Paulo, Sérgio Petralli, através de um maçom, porque pessoas da maçonaria aqui entraram em contato com pessoas da maçonaria em São Paulo dizendo, olha, é a neta de um irmão nosso que está precisando ser atendida no GRAAC. E aí uma pessoa era amigo pessoal do presidente do GRAAC, falou com ele, olha, a nível de amigos, ele não é maçom, Sérgio, olha, eu preciso de uma ajuda sua com meu amigo, porque é uma neta de um irmão meu maçônico, e a gente precisa trazer ela para cá, para São Paulo. E foi ali onde eu vi que é um telefone que funciona muito rápido. Uma comunicação contínua. Porque é isso que eu queria também que vocês colocassem. O fato de ser maçom, existe a irmandade. Vocês se tratam como irmãos. Exato. Então, independente de onde a pessoa esteja, se for lá no Japão, ele é um irmão. É um irmão. Então, esse elo, isso mostra que, através da maçonaria, a sociedade poderia também ser assim, né? Sim. Pensar mais no próximo, né? Seria bem interessante que a gente chegasse nesse... Essa é uma bandeira de vocês? Nesse nível, exatamente. De ensinar isso à sociedade? Exatamente. Tocando nesse tema, por exemplo, aquelas tragédias que nós tivemos no sul do país recentemente. Quando a coisa aconteceu, o Brasil todo foi contactado pelas lojas do Estado. E cada um, dentro da sua condição, fez a sua colaboração. Isso com alimento, com roupa. Rio Grande do Sul, né? Do Rio Grande do Sul, aquela de Brumadinho. Saíram caminhões daqui de Sergipe para levar mantimento, roupa, colchão. Isso tudo é feito assim, como todo mundo não vê. A gente faz pelo fazer. Mais recentemente tivemos também uma atuação com o Paraná, né? Que nós tivemos lá aquela tragédia.
teve atuação do estado Ah, de foi Sergipe. Paraná. das Algum lojas tempo maçônicas. atrás, aqui em Sergipe, nós tivemos também umas enchentes aqui pelo nosso interior. E Ela, eu acho. até casas a maçonaria ajudou a levantar. Foram 16 casas. Nessa hora vocês têm, dentro da maçonaria, membros da sociedade de todos os setores, né? Você tem um médico, você tem um professor, você tem... Do professor, do pedreiro, do eletricista. A maçonaria, ela fica restrita, não falo dentro dos ritos de vocês, que eu vou entrar nesse ponto, mas a família participa, as esposas têm atuação, elas também Quem se mais juntam? participa? Que são as que mais atuam. Hoje em dia, a maçonaria Mulher ela tem manda. em qualquer lugar. E quem dá a palavra final, né? A gente tem a estrutura da fraternidade, né? Dentro de uma estrutura de uma loja maçônica, como o Sérgio bem disse, nós temos a APJ, que são a ação paramaçônica para jovens, e uma ramificação seria a fraternidade feminina, né? Que é a que faz o meio de campo com as nossas ações. Eu tenho um sobrinho que ele é demolei, que é o jovem maçom, né? Exatamente. E tem as filhas de Jó. Filhas de Isso. Jó. Então, você vê que tem nomes relacionados à história ou bíblicos, né? Os Demolês é justamente por causa do Charles Demolay, né? Eles herdaram esse nome. Que o Peter Swenson, norte-americano, foi quem começou a acolher o jovem e dar essa educação. Ele era maçom e aí criou essa ordem dos Demolês. Isso em homenagem a Jacques Demolay. É uma preparação para ser um maçom? Ou para ser maçom ele tem que passar pelo demolei? Não. Aí é um grupo jovem que a maçonaria orienta. Mas não necessariamente. Você pode seguir para se tornar um maçom quando completar sua maioridade ou não. Mas uma das funções seria, já no jovem, ensinar esse princípio de fraternidade. Os princípios da maçonaria, exatamente. Então, Trabalhar pelo bem tendencialmente, comum. a gente está colocando que você trazer o jovem para a maçonaria de alguma forma, você está meio tirando ele de um mundo e mostrando para ele Um princípios. direcionamento, Isso é bem interessante. É seguindo os princípios de Pitágoras, né? Educar o jovem para não punir o adulto. Pablo, a maçonaria, como é que ela funciona como organização? Ela é uma sociedade anônima, sem fins lucrativos? Ela é uma associação, né? Quando a gente transpõe ela para, vamos dizer assim, o mundo aqui de fora, ela é uma associação com uma estrutura normal. A gente tem uma presidência, uma vice-presidência, tesoureiro, Estatutos. secretário, estatuto, regimentos. E dentro, assim, você é venerável, você é secretário ritualista, quais são... Como a empresa, a gente tem um presidente, diretor, secretário, gerente. Como é que na maçonaria são identificados os graus, as pessoas lá dentro da sua... Hoje o venerável ele é o atual presidente da associação, né? Ele vem seguido do seu primeiro vigilante, que seria o vice-presidente, e assim sucessivamente. Dentro da estrutura maçônica, nós temos como se fosse departamentos de empresa, onde temos um secretário que atua mais a parte burocrática administrativa, nós temos um tesoureiro que cuida da parte de finanças, e a parte operacional de fato é tocada pelo venerável com o apoio da estrutura que a gente tem. E secretário ritualista cuida dos eventos, dos encontros, a seguir Não parte necessariamente isso. Na nossa estrutura, nós temos o poder central em Brasília, que é o GOB Central. em Brasília? Brasília é o poder central. Ele comanda todas os estados com suas lojas. Em cada estado, nós temos o poder estadual, que é o GOB Sergipe, no caso, o GOB Minas, o GOB Bahia, que é o Grande Oriente do Brasil. E esse poder estadual, o Grande Oriente do Brasil, Sergipe, ele designa essas secretarias. No caso, eu atualmente estou ocupando a Secretaria de Orientação Ritualística. Isso aí o que quer dizer, em termos maçônicos, é o procedimento ritualístico que a gente desenvolve de acordo com os ritos que a loja pratica. É a forma de se expressar, é a forma de se comportar, é a forma de caminhar, de se sentar, de comunicar, porque existe todo um processo de desenvolvimento das nossas reuniões.
É uma coisa muito organizada que cada um tem o seu momento de falar, o seu momento de se pronunciar. Existe tempo separado para tudo. E existe, então, esse momento que o secretário ele vai orientando o processo, como tem que acontecer. Não entrando em polêmica, mas dentro dos encontros, logicamente, há os debates, os embates, né? Mas são de uma forma mais organizada, né? Porque existe ali dentro o princípio do respeito da opinião. Seria Exato. assim? E até mesmo pela questão do cada um ter o seu momento. Então, você tem o seu momento... Um então fala, os outros escutam. E os outros escutam, exatamente. Cada um tem o seu momento. E você tem que entender que tem que existir a tolerância. Você pode não concordar, mas você vai ouvir. E isso faz com que a gente, no final, na maioria das vezes, né? Nem sempre a gente consegue, mas na maioria das vezes a gente consegue organizar as ideias para que a gente possa fluir, mesmo que hajam divergências. Esse plano de ideias seriam o próprio comportamento dentro da maçonaria, sim, como também as atuações dentro da sociedade. Sim, sim. O que vocês vão fazer, como vocês vão posicionar. Exatamente. Porque uma coisa que eu não vejo muito dentro, me corrija se eu estiver errado, vocês citaram o general Mourão, foi vice-presidente da República. Eu vim saber que ele era maçom no segundo para o terceiro ano dele no mandato, eu não sabia. E mesmo assim, eu vi em nenhum momento ele se manifestando usando a maçonaria. Ele não misturou os bugalhos ali. Isso é uma prerrogativa do maçom. Até porque é estritamente proibido. É fazer porque tem que fazer, não se valer da situação para acontecer. Tem uma coisa, Pablo, que eu já escutei muito da maçonaria, que são, dentro existem graus e existem as simbologias. Algumas delas são mais públicas, como o compasso e o esquadro, e outras que são usadas nos ritos de vocês. Primeiro, o grau é o quê? É o tempo de maçonaria? O maçom, quando ele é iniciado, a gente usa as seguintes terminologias, né? Que é o aprendiz, o companheiro e mestre. O grau, ele é usado para identificar o nível que você está de aprendizado, que é incessante. Não quer dizer porque a pessoa chegou ao grau de mestre que ela vai ter a plenitude, né? Fora isso, a gente distingue entre maçonaria operativa e a maçonaria que é como se fosse um braço para estudos, que seria filosófica. Então você inicia do grau 3, que seria o mestre, até o 33, né? Que seria uma escola de estudos e aprimoramento. Ainda mais do que você vivencia na própria maçonaria. Vocês estão uma coisa interessante. Filosofia, ela faz parte, o estudo filosófico, o estudo... as escritas dos mestres filosóficos que estiveram na história fazem parte do dia a dia ali do estudo de vocês? Fazem. São presentes. Isso seria a ligação do ser humano, do homem, indivíduo, com a sociedade, né? Exato. Isso me chama a atenção porque... quando a gente entra numa livraria, tem uma seção exclusiva de livros maçônicos. Vocês veem isso como algo bom, porque é respeitado dentro da livraria. A gente tem vários setores dentro da livraria. Eu mesmo, eu devorava livros de gastronomia. Toda livraria eu entrava já lá no setor de gastronomia. Vai direto. Mas é impossível você não perceber que existem ali uma seção exclusiva para livros de maçonaria. E esses livros são públicos, né? Sim. A maçonaria, ela acompanha esse tipo de publicações para que não seja escrito nada demérito da maçonaria? Quando você adentra a maçonaria, você segue alguns dogmas que ela prega. E, como já citado anteriormente, a gente tem maçons de todos os tipos, inclusive ótimos escritores, né? E baseado nisso, quando ele transpõe que ele entende de maçonaria, o que ele estudou, ele já segue essa linha de poder não transcrever o que ocorre de fato, né? Ele traz um estudo, ele traz uma visão para que a sociedade entenda um pouco mais sobre o que é a maçonaria. E acaba abraçando, né, o processo. Eu fiquei curioso uma coisa, essa estrutura que você falou, Sérgio, ela é igual em todas as lojas? Sim. De venerável ela não muda em lugar nenhum no mundo. Não. A gente tem a referência, como o Sérgio citou, as potências, né? Nós temos o Grande Oriente, a Grande Loja e a Comab. Dentro do Grande Oriente, as lojas entenda-se como estado paralelo, né? Nós temos
Brasília, o GOB Sergipe, que como fosse o nosso governador, e os veneráveis como se fossem os prefeitos, né? Então, dentro da estrutura do GOB, funciona dessa forma. Acredito que grande loja também. Nas grandes lojas, ela funciona diferente. Ela não tem um poder central. Existem 3 potências reconhecidas, regulares com reconhecidas, que são 3 linhas maçônicas que, digamos assim, que são reais, né? Temos o GOB, que é o Grande Oriente do Brasil, que foi o primeiro. Aí, em 1973, houve... 73 não, foi a segunda cisão. Antes, me recordo agora, houve uma cisão. E aí surgiram as grandes lojas do Brasil. E essas grandes lojas, elas trabalham com a estrutura diferenciada. Então, cada estado tem o seu grão-mestre estadual. E eles se comunicam para decidir a nível de Brasil. O GOB, não. O GOB tem um poder central. Ele coordena todos do Brasil. E na Comab, que é a Confederação Maçônica do Brasil, que foi a segunda cisão que aconteceu agora em 73, ela trabalha com a mesma estrutura das grandes lojas. Cada estado tem o seu grão-mestre e eles, quando querem decidir algo a nível do Brasil, eles se reúnem e dali eles deliberam o que... Nessas três vou chamar assim, congregações, elas são independentes ou elas têm cooperação? Elas são independentes, mas existe um reconhecimento. Tratado de reconhecimento. Um tratado de reconhecimento onde todos trabalham em prol do mesmo ideal. São maçons. São maçons, exatamente. A maçonaria, ela tem que seguir alguma... Aqui no Brasil, por exemplo, ela é obrigada a seguir algum ordenamento jurídico na sua atuação, ou ela é 100% independente? Tipo... O Poder Judiciário pode delimitar ações da maçonaria, a maçonaria só pode fazer tal coisa, ou a esse respeito? Não, essa questão do Poder Judiciário popular, né? Ele não tem essa interferência nos afazeres maçônicos. O que existe é o maçom, como prerrogativa, ele tem que seguir as leis da nação. Um dos nossos juramentos é exatamente isso, ser fiel ao juramento, o nosso juramento é ser fiel às diretrizes da nação, obedecer às ordens e seguir as leis. Então, dentro do que a maçonaria possa querer desenvolver, jamais vai acontecer alguma coisa, alguma proposta que venha contrariar a Constituição Nacional. Sim. Vocês não atuam à margem da lei, né? Vocês seguem sempre seguindo a Constituição. E dentro, o comportamento do maçom, ele, não vou dizer assim, ser exemplar, mas ser justo. Isso ele é monitorado. O maçom, ele tem que ter uma conduta. Tem. Ele pisar na bola, ele toma um puxão de orelha. Dentro da maçonaria, nós temos o poder... o Código de Ética Maçom. Judiciário. Exato. Nós temos uma assembleia de juízes onde qualquer conduta que fuja a linha que é seguida pelo maçom, ela é julgada por esse poder. Dentro de loja nós temos um representante desse poder judiciário, nós temos um representante do poder executivo. Então, como o Sérgio disse anteriormente, quando é discutido e debatido as ideias, você entenda como uma tribuna. Então... Dentro daquilo que é orientado, né? Você tem que debater, aceitar ou não o que foi decidido em assembleia, e qualquer conduta que fuja isso, né? Você pode responder juridicamente dentro da maçonaria. Pablo, você falando isso, eu tive na minha cabeça uma questão. A maçonaria, ela seria uma sociedade, um Brasil de uma proporção menor. Exato. Onde deveria, a nível macro, numa forma micro, pelo tamanho da loja maçônica, uma sociedade quase que perfeita, com princípios, com ética, com bom comportamento. Digamos assim, se a gente conseguisse pegar isso e desse um upgrade, a gente teria fazendo um link no que você acabou de dizer e o que o Paulo falou até agora e anteriormente. Veja, a maçonaria no Brasil, em 1800, os grandes propulsores da República
foram maçons. Então, a Constituição brasileira é uma cópia da Constituição maçônica. Toda a estrutura governamental, toda a estrutura governamental brasileira é uma cópia da estrutura governamental maçônica. Essa eu não sabia. Porque a Constituição maçônica, ela é anterior à Constituição Nacional. Então, foi uma cópia. Os maçons, como Bonifácio e outros tantos, durante esse processo de independência, eles trabalharam maciçamente e a documentação toda elaborada na época já era uma documentação maçônica. Fazendo então esse paralelo, não vou dizer que... Ele não pode dizer que existe a perfeita, mas a gente tem uma Constituição de 88 extremamente remendada, e a americana não é. E ela foi escrita lá em 1700, os Estados Unidos agora vai completar 200 anos de independência. Você falou isso, né? Foram os maçons que criaram os Estados Unidos. Então, esse princípio que os Estados Unidos têm de liberdade, mas com limite. Exato. Onde você tem o direito de pensar, discordar, você tem que seguir regras, você tem que saber sociedade. Lá, teoricamente, funciona porque está bem enraizado o princípio maçônico. Exatamente. Seria legal se aqui fosse assim, né? E aqui não. Aqui a gente foi plantada e ela está vingando, né? Está crescendo. Lá não, então, lá já foi... Não que eu vou ter acesso, mas se eu pegar a Constituição brasileira e a Constituição maçônica, elas têm praticamente o mesmo traçado, exatamente. É uma pena que a Constituição não é muito respeitada e as pessoas nem conhecem, na verdade. Hoje eu vi uma frase, hoje pela manhã, bem interessante, de uma pessoa que cita uma música do Renato Russo, que ele fala assim: ninguém respeita mais a Constituição, mas todos acreditam na futura nação. Que país é esse? Que país é esse que acredita no futuro da nação sem respeitar a sua Constituição? Então, o princípio maçônico é de uma sociedade livre, correta, justa, e ela mostra para todo mundo isso. É bem legal. Eu queria saber a Marcelesa. Como é a loja Marcelesa? Onde ela fica, o tamanho dela, como é que ela é aqui em Sergipe, por quem ela é formada, vamos dizer assim. Não quero que você dê os nomes dos maçons, mas como surgiu a Marcelesa? Como ela é? Começando a história da Marcelesa. Eu sou o primeiro iniciado da Marcelesa. A loja é uma das lojas mais novas do GOB Sergipe. Ela tem 13 anos, a mesma quantidade de anos que eu tenho de maçonaria. E ela veio dissidente da Comab. Da Comab. Ela foi criada no intuito de ser uma loja de estudos, né? E hoje ela é formada por jovens, na sua grande maioria, e continua nesse segmento de estudos. Hoje nós temos 25 obreiros dentro da loja. E a gente funciona ali na Atalaia, na Coroa do Meio, na verdade. Nós compartilhamos o prédio que a gente executa com outra loja maçônica, que é a José de Alencar, que nos recebeu lá esse ano. E basicamente é isso. É uma loja nova que aos poucos está ganhando seu espaço dentro do estado. Hoje nós temos uma representatividade muito forte dentro do GOB, né? Com as ideias de vocês, com pessoas operando lá dentro mesmo. Nós temos o Sérgio, que cuida de toda a ritualística, né? Nós temos o nosso irmão Renato, que é o presidente da Assembleia Legislativa. Nós temos o irmão Augusto, que é da nossa loja também. O presidente da Assembleia Legislativa, ele é... Assembleia Legislativa maçônica. Tá. Maçônica. Mas você vê que a Assembleia... Aqui a gente tem conhecidas, Cotiguiba, Serigi, 7 de Setembro... Sim. A Cotiguiba é da potência GOB. É a mais antiga. Ela é a mais antiga. Ela é a primeira loja, 153 anos. Os fundadores de Aracaju, os principais pensadores sergipanos também foram maçons? Grande parte foi. Hoje nós temos o irmão Rochinha, se eu não me engano, que é um dos fundadores. Tá com 100 anos já e operante. Indo... É porque, como eu perguntei, porque a gente teve muitos políticos, né? Então, essa Sergipe tem uma base forte, né? Da maçonaria. A loja Cotinguiba, ela participou de eventos marcantes, como
abolição. Abolição da escravatura, ela comprava escravos para tornar livre. Então, Na Segunda Guerra, ela ajudou a questão do naufrágio que aconteceu aqui. do ataque submarino. Exato, na época da peste. Aproveitando, já que você tocou, pessoal, está sendo gravado aqui em Sergipe um filme sobre esse ataque. É um filme de estrutura nacional. Está sendo gravado aqui em Sergipe. Logo vai estar nos cinemas contando essa história. Se vocês lembrarem, eu vou deixar o link aqui em cima. O André Cabral, comandante André Cabral, que é piloto de avião, que estuda a aviação da Segunda Guerra Mundial, ele lembra de um piloto sergipano que é herói na Itália e como foi esse momento aqui no Brasil, esse ataque aqui na costa brasileira, que foi aqui em Sergipe que o Brasil foi ofendido na Segunda Guerra Mundial. E a maçonaria estava lá presente também. Inclusive, recentemente nós tivemos com o capitão de fragata, onde foi feita uma homenagem a umas pessoas que estavam no ataque, e ele fez questão de convidar a maçonaria porque foi uma das atuantes. Então os maçons convidados foram para... Eu fico imaginando assim, já que a gente tocou na Segunda Guerra Mundial, a maçonaria deve ter tido um papel absurdo, né, de fomentar o combate ao nazismo, direta e indiretamente, de uma forma que você não pode imaginar. De tudo, como sociedade, né, um papel de sociedade. Exato. Eu queria entrar num jogo de mito e realidade que envolve um pouco a maçonaria. Um deles eu já coloquei, né? Então, ela não é um partido, ela não é uma religião, ela é uma sociedade que eu ouvi uma pessoa dizendo assim, é uma sociedade conspiratória para o bem. Ela conspira diariamente para que o bem seja feito. Esse é um mito ou uma verdade? É uma verdade. Tem um dito popular que existe um mistério ao redor da maçonaria, é que os membros não podem se manifestar publicamente que são maçons. Isso é mito? Um maçom sabe reconhecer o outro, de fato. Mas nada impede, se ele for questionado, de dizer que é maçom. Não é demérito, né? Não. Dizer que é um maçom. Eu particularmente, eu ouvi do meu pai. Ele é 82 anos, então vamos dizer assim, ele é da antiga. E ele se iniciou na maçonaria em 81, quando a família chegou aqui em Sergipe, na 7 de setembro. Sim. Rogério. Eu criança, fui muita festa ali, porque é uma coisa que a maçonaria faz. São incríveis festas, com fraternização. A 7 de setembro, pessoalmente, que no dia 7 de setembro, aniversário dela, ela sempre fez uma grande festa. E ela, eu não sei se ainda mas ela era a curadora do Asilo Rio Branco. Na época, pelo menos quando eu era criança, ela tinha muita ação dentro do Asilo Rio Branco. E dentro da maçonaria, dentro do que a gente via, é que meu pai eu falava assim, eu não gosto muito desses jovens novos maçons que chegam na maçonaria, na outra semana já faz uma tatuagem com o símbolo maçom. Ele falou que ele fala muito, cada um no seu, né? Mas ele fala assim, na interpretação dele, maçonaria não é uma coisa para se ostentar, é uma coisa para se sentir. Exato. É uma frase dele. Maçonaria você sente, você não ostenta. Ele mesmo nunca teve no carro adesivo. Eu também não tenho. Identificando. E aí fica esse mito, que vocês precisam se manter secretos. Isso não existe, né? Não. Discretos. Discreto. Mas se precisar, se falar, eu sou maçom, não é. Não é empecilho. Seria parecido com o que o Mourão fez? Pelo menos eu fui só saber. Sim. Ele não. Se eu não me engano, veio à tona que o Mourão foi revelado como maçom em uma homenagem que ele recebeu de uma loja em Santa Catarina. Foi onde a publicação veio à tona, né? A mídia veio em cima e informou. Eu tenho um tema aqui que eu deixei bem destacado, chama O Homem na Maçonaria. E aí eu queria entrar nesse espectro do comprometimento social, do comprometimento do ser humano dentro da sociedade.
O primeiro, o que leva uma pessoa a ingressar na ordem? O que ela consegue identificar na maçonaria e falar, eu preciso estar ali? É uma vontade de ser membro de nossa sociedade ou simplesmente ele ser um ser na sociedade geral? Existem vários motivos, né, que levam um cidadão a querer se tornar um maçom. É o autoaperfeiçoamento, é a busca pelo autoconhecimento, né? Tem a questão do elemento querer se tornar uma pessoa mais envolvida com a sociedade, a questão de querer aprender mais, se doar mais. Então, sente essa motivação, né? Que quando uma pessoa se manifesta na intenção de se tornar um maçom, ele, na verdade, ele já o é. Porque a pessoa, ela pode não ter sido iniciada, mas ela pode ser um maçom em potencial. Porque ela já tem essa predisposição a procurar ajudar, sempre orientar, fazer o que é certo, né? Então ele já tem aquele direcionamento. E aí existe essa identificação com os preceitos da ordem, que é filantrópico, é filosófico, é educacional. Então ele, de certa forma, se atrai, né? A energia é única. O Pablo, para entrar na maçonaria, eu preciso ser indicado ou posso bater na porta e falar, eu quero me tornar um maçom? Hoje em dia você pode se manifestar, né, dizendo que tem interesse em ser maçom. É uma manifestação pública. Mas a entrada principal é somente através de convite. Pegando um gancho no que Sérgio falou, como você queria entrar nesse jogo, né, de mitos e verdades, existe um mito, para mim é o mais engraçado e o primordial. Olha o Marco é maçom, o Marco é rico. Não, gente, a maçonaria não enriquece. O enriquecimento vem de tudo isso que o Sérgio acabou de explicar. É o enriquecimento pessoal, é o enriquecimento moral, é o enriquecimento de estudos e aprimoramento do seu próprio eu. Dentro da maçonaria a gente fala que você trabalha o seu interior, a sua pedra bruta. Você é lapidado para tentar melhorar a sociedade. É o enriquecimento do ser, Isso. não do ter. Mas assim, por ser uma sociedade que tem os seus princípios e ela vai protegê-las a todo custo, não é simplesmente chego lá, bato na porta, alguém me indica, ele passa por uma aprovação, né? Ele vai ser estudado, vai ser avaliado o seu comportamento, de onde ele vem, quem ele é. De forma natural acontece quando existe uma indicação. Hoje ela acontece de forma natural indicando. Eu vou indicar o Marco para ser maçom, eu apresento o Marco dentro de uma loja e ele passa a ser visitado por maçons, a gente entra em contato, começamos a ter um relacionamento para entender se aquele seu desejo é de fato real ou é algo que você escutou, que você entendeu. Quer fazer parte da turma. Que eu quero só entrar no clube, né? Eu vou te dizer uma coisa muito pessoal. Meu irmão falecido, ele era maçom em São Paulo. Ele falava que ele via muito lá em São Paulo gente entrando na maçonaria só para dizer que era maçom. Aí botava adesivo no carro e chegava na mesa de bar, que eu sou maçom agora, e ele ficava puto da vida com isso. Ele tava entrando na maçonaria pra... A maçonaria ela é um ponto de atenção para alguns tipos de pessoa devido a tudo isso que a gente está conversando. Então se você... A pessoa quer usar a maçonaria para limpar a imagem. Você consegue chamar a atenção de quem você queira. Eu sou maçom. Então, todos esses dogmas e linhas que a gente conversou até agora pode trazer para essa pessoa algo que ela busca. Ela quer botar nela um rótulo que ela não é. Que ela não é. Exato. Por isso são extremamente criteriosos na aceitação. Me lembra, guardar as suas devidas proporções, motoclube. Sim. No motoclube você não chega e entra. Você precisa vir por alguém. Você passa por uma sabatina, porque você quer fazer parte desse motoclube, você tem que seguir os princípios do motoclube, o conceito do motoclube, a irmandade do motoclube. É porque você pensa assim, Marco, hoje seu bem mais precioso é a sua família, né?
E você vai estar trazendo para, teoricamente, um meio de pessoas que você não conhece, sua esposa, seus filhos, que assim que você adentrar a maçonaria vai ser tratado como cunhada, sobrinhas, irmão. Então, da mesma forma que hoje, no mundo que a gente vive, você não quer estranhos vivenciando o que você tem, o que você vive, o que você propaga, a maçonaria é da mesma forma. Por isso, esse processo, para ter certeza de, ó, você vai entrar mesmo, você quer, é assim que funciona, né? Você vai ter isso de obrigações. Não é um dia na semana que você vai sentar lá, trocar um papinho e vou para casa. Então, isso eu queria perguntar, Sérgio. Vocês dentro da maçonaria, principalmente dentro da loja de vocês, que são 25 pessoas. Em torno de 25. Algumas que entraram ali, não querendo adentrar muito numa questão pessoal da loja. Ela já relatou assim, depois de ter entrado aqui e convivido na maçonaria, eu melhorei em tal coisa. É direto isso? É comum. É comum. A convivência com boas pessoas criam novas boas pessoas. Exemplo arrasta. Até são comentários muito, assim, geralmente aparece muito. Inclusive, um irmão chegou e disse: rapaz, hoje eu evitei uma confusão no trânsito porque eu me lembrei que eu sou maçom. Eu poderia ter agido do meu jeito natural, mas antes de agir, me veio o preceito maçônico. Então eu freiei, entendi que ele ali pode estar com algum problema. E aí são essas coisas, são esses relatos que são muito comuns. Bem interessante a gente ouvir. No meu conceito, Marco, a gente estava comentando sobre tatuagens, que hoje em dia é comum, né? Os símbolos que colocam no carro. E uma vez me perguntaram: você é contra colocar o símbolo? Eu disse: não. Mas a partir do momento que você coloca aquilo, você dobra o peso que você carrega. Você está representando uma ordem. Então, é um exemplo que até eu brinco com eles. Você não vai fazer uma conversão errada com o símbolo da maçonaria, porque eles vão lhe julgar. Você vê como isso mexe um pouco comigo, porque eu estou trabalhando isso de uma forma muito pessoal. E vai ser o tema, uma das coisas tratadas no tema do especial de Natal. Dentro da minha igreja, o pastor falou uma vez isso. A gente tem um símbolo e alguns colocam no carro, aí ele falou isso. Faça uma besteira no trânsito, bota o braço pra fora e xingue, que tu não vai dizer assim, olha... Faz parte daquela congregação. Como é que pode? Como é que pode? Porque, fazendo as suas comparações corretas, na igreja também tem isso. Exato. No templo tem isso, no terreiro tem isso, na sinagoga tem isso. Você tem que ter princípios. Se você diz que é um judeu, comporte-se como um judeu. Se você é um evangélico, comporte-se como... Se você é um maçom, comporte-se como maçom. Se você é de um motoclube, você não é um motoqueiro, você é um motociclista, comporte-se como tal. Tanto que dentro de motoclubes que são justos, quem se envolve, por exemplo, dentro de um acidente dentro do motoclube, ele é suspenso, ele é advertido, porque como foi esse acidente? Não, ele estava em alta velocidade, então você já quebrou o princípio do motoclube, que é a diversão sobre duas rodas, é o respeito às leis de trânsito e um comportamento, respeito à vida, né? Uma conduta motociclística consciente. Isso é interessante, a gente sempre está falando, estou falando aqui com 12 maçons, nós estamos falando sobre maçonaria, às vezes eu falo muito aqui. Veja como são simples as ações para que a gente tenha uma sociedade justa. É um princípio básico, Marco. É se fazer entender que o meu direito acaba onde começa o seu. Que nós podemos conviver, sim, com ideias contrárias. E que acho que o respeito ao próximo é a base sedimentada de tudo. Eu entender o meu espaço e até onde eu posso chegar. Eu acho que se as pessoas hoje no mundo começam a praticar dentro delas, em que João pode ser de partido A, José pode ser de partido B, e tá tudo bem. Entendeu? Você não precisa adotar aquilo como um viés, você não precisa trazer a criação que você teve frustrada e descontar em outra pessoa. Eu acho que o entender você primeiro é a base para que você possa ter empatia com o próximo.
Isso faz parte, isso que você falou, tem como base, eu vou falar até assim, de uma forma muito forte, maçante, vocês têm o estudo filosófico? Sim. Essa massificação do estudo filosófico para você. O maçom ele é definido como um livre e de bom costume. Você não é obrigado a nada. Mas a partir do momento que você começa a frequentar, é o que a gente já comentou. Você começa a entender o seu posicionamento sobre aquilo e se aquele caminho que você está seguindo é o correto para você. É só isso. Falando de atualidade, ou seja, qual a relevância que a maçonaria tenha hoje, no entendimento de vocês, para um mundo atual? No tudo que a gente está vivendo, eu falo a nível de educação, de política, de viés político, de comportamento social. Como é que vocês veem a maçonaria hoje? A importância dela e o papel dela nesse turbilhão que a gente vive? A mola propulsora da maçonaria na questão de educação é o jovem. Então, a gente trabalha muito jovem. Isso, garotos de 7, 8, 10, até 21 anos, na preparação dele. Recentemente nós tivemos eventos dos encontros dos grupos APJistas, que é a Ação Paramaçônica Juvenil, onde eles passaram uma manhã totalmente recreativa, sem usar celular, nada disso. É conviver. É trazer a pessoa para conhecer a outra pessoa. Porque as mídias hoje, o celular, a tablet, essas coisas, aproximam e afastam ao mesmo tempo. Aproxima a pessoa que está longe, mas afasta aquela que está perto. E essa quebra da convivência do ser humano com o ser humano está trazendo sérias consequências a passos largos para a nossa sociedade. Então, com essa questão que a gente trabalha com o jovem, para que ele comece a conhecer o outro, conversar com o outro, e ele, com o trabalho formiguinha dele, os seus colegas de escola, e aí a gente vai, de certa forma, trazendo aquela educação, que a gente poderia dizer, a educação dos nossos avós, aquele brincar na rua que existia antigamente, que hoje não existe. Então a gente está, de certa forma, trabalhando a saúde mental do jovem, está desenvolvendo uma coisa que hoje, como professor, tem uma dificuldade imensa. E hoje eu entrego uma tesoura a um garoto de 14 anos e um papel com algum desenho e mando ele recortar, ele não consegue seguir. Ele não tem mais a coordenação motora. Então a gente está perdendo muita coisa rapidamente pela invasão do digital, né? Que a gente considerou como uma coisa... Não é uma coisa ruim, eu uso muito o digital, mas que usado de forma equivocada traz toda essa nocividade para a nossa sociedade. Então a gente trabalha muito essa questão aí. Dentro da maçonaria, da PJ, da nossa loja, a gente tem um caso. Que é um neto de um maçom, foi trazido para a PJ por ele ser muito introspectivo. Ele não conseguia se comunicar. Chegou até a ser cogitado o espectro autista. Hoje ele ainda é ativo. A gente brinca que ele é o futuro presidente da PJ. Ele é totalmente comunicativo, interlocutor, ele toma a frente das coisas para resolver. Então, tem autonomia. Esses casos que dão o feedback positivo pra gente, sabe? Eu entendo que dessa forma vocês mostram que uma sociedade organizada, ela pode identificar os problemas dela, ir lá e resolver, não dar as costas. Exatamente. Que é o que hoje a nossa sociedade, a nível geral, ela faz. Ela vira as costas do seu problema e daquele problema surge um outro, e quando lá você poderia ter... Você falou de Pitágoras, né? Exato. Eduque a criança para não punir o adulto. Não seria não só isso, mas até um próprio comportamento na rua, num carro, num lugar público. Um desculpe, que hoje a gente praticamente... Ou é uma ofensa. Você falar desculpa hoje é uma ofensa. Respeitar o outro numa fila, você dá espaço para o idoso. Abrir uma porta para você ajudar. Exato. Essas coisas estão se perdendo. É algo simples, né? Você voltar para você e entender que aquela pessoa, eu vou usar como exemplo o idoso, né? Tô reclamando que aquele idoso tá travando a fila. É você amanhã que tá ali. Tem isso. Pablo, a maçonaria, você acha que ela mantém-se forte, atraindo pessoas, ela consegue se renovar?
você com 13 anos de maçonaria, nesses 13 anos, é quase uma geração, 10 anos é uma geração. Você percebeu que ela se mantém, os que estão saindo, tá abrindo espaço para novos, ou ela melhorou, ou ela começa a ganhar mais, tem mais força? Poderia estar ganhando mais força. Mas ela mantém esse ciclo de renovação. Eu acho que poderia ser de uma forma melhor, pensando no futuro, no melhor futuro para a sociedade. Mas ela se renova. Qual a idade mínima para se tornar maçom? A sua maioridade, a partir dos 21, ele já pode ser splitear, se tornar um maçom. Uma das coisas que eu pensei muito nesse tema, trazer a maçonaria para cá, era justamente mostrar isso. Eu sou filho de maçom, irmão de maçom, cunhado de um maçom que tem menos de um mês que foi iniciado em Porto Seguro. E tantas pessoas que eu conheço e outros que eu não conhecia são maçons. Ainda não me tornei, eu conversei isso com meu pai, mas sou um ferrenho defensor da maçonaria. Então, meu pai uma vez disse, parece que eu sou mais do que alguns que ele conhece. Quando fala, não fale isso, você não conhece. Eu não conheço muito dos ritos, mas eu cresci, vamos dizer assim, que em 81, eu vou entregar a idade, então eu cheguei aqui com 5 anos. Então são 45 anos convivendo num ambiente maçônico. De ter o tio, a tia, eu vou citar assim, tio Heleno, tia Silvia, tinha o tio Valdir, que faleceu durante a pandemia, um capitão do exército, e tantos outros. Eu tô na frente de 2 tios, eu tenho que chamar assim, 2 tios. E eu cresci desse ambiente onde tem essa questão, o princípio, a moralidade, o respeito, a ajuda, porque eu vou revelar uma coisa, não sei se eu vou poder, depois se eu tiver errado vai ser cortado, tá? Até no momento do falecimento de um maçom, eles se unem para não deixar, naquele momento, a família desamparada. Existe tipo uma caixinha para proteger a família naquele momento. A irmã não fica desamparada, eles cuidam do maçom ali. Eu lembro que já fui a alguns velórios de maçons, onde tá todo mundo ali pensando naquela família, tá todo mundo unido para proteger aquela família que perdeu o seu cabeça, e a irmã não vai ficar desamparada, sem apoio, os filhos não vão ficar. Não tô falando da questão financeira não, porque a financeira ali é a espiritual, é a emocional, a saúde mental, e eu já presenciei muito isso. E quando não, foram em outras situações, de um maçom que estava com a empresa ruim, eles se juntaram e vão ver o que cada um da sua experiência pode orientá-lo para que o seu negócio não quebre. Ou um conflito dentro de casa entre marido e mulher, que o irmão vai ajudar o irmão e a irmã resolver um conflito. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Vamos, calma, não é assim. E eu já vi isso para adolescente, um pouco mais jovem, de haver entre aspas, essa interferência em prol do maçom, da família, do princípio, daquelas pessoas que estão ali dentro. Então, é tão salutar, é tão saudável a gente falar de sociedades com uma saúde espiritual, mental, relacionamento, que a gente pudesse expandir para a sociedade em geral. Eu vejo as igrejas hoje tentando isso, estão batalhando muito para trazer o jovem para dentro da igreja. Porque essa geração ainda tem chance. Porque nós somos de uma geração que tem carapaça ainda. E a gente precisa mudar um pouco o que está vindo agora. E trazer, assim, conhecer a maçonaria. Mostrar, talvez, aqui desse podcast. Uma sociedade que vocês... Eu acredito que você que está assistindo já deve ter pensado de forma preconceituosa. Achando que a história de bode... Fala que tem uma cabeça de bode, que eles tem uma mesa lá de sacrifício. Eu fico pensando, olhando pro meu pai, eu falei, eu não vejo meu pai chegando em casa quando ele frequentava semanalmente. Hoje, pela idade, ele já é até dispensado, né? E eu não tinha isso. E eu já passei preconceito por ser filho de maçom. Seu pai é maçom? Não quero que você... não ande com ele não, o pai dele é maçom. E ao contrário,
é um tipo de sociedade que eu vejo que ela funciona muito bem no aspecto de princípio. Meu pai, não estou falando da minha educação, mas sempre foi pautada no princípio. Quem é esse? Quem é o pai? Onde mora? Faz o quê? Vai para onde? Escolha bem seus amigos, aconselhar. Quantas vezes tios maçônicos só chegaram para mim e perguntaram: "Ei, como estão as coisas? Tá bem? Quer conversar? Se tiver algum problema, me ligue." Que às vezes o tio consanguíneo não faz isso. Às vezes. E é uma sociedade bem saudável. E, claro, respeitando, eu não entrei, tomei muito cuidado. Eu entrei nos ritos que tem, como qualquer outra. Motoclube, eu vou falar muito. Motoclube tem. Você não sabe muita coisa que acontece no motoclube, porque ele se preserva, até porque se ficar aberto demais. Perde a identidade, né? Exatamente. E perde, às vezes, até a moralidade que ela tem. Que você pode chamar e falar: não faça isso, porque você não pode. Você é um maçom. Tenha essa compostura, vamos dizer assim. Não sei se eu estou falando certo, mas mais uma vez, como eu digo, eu estou defendendo a maçonaria como eu sempre defendi. Ela atrai novos perfis hoje. Em 2025 a maçonaria consegue se surpreender vocês em ver um jovem, quero me tornar, se olhar assim. A gente teve casos de relatos de jovens que os pais foram maçom, infelizmente já não estão mais nesse plano, mas que ele bateu em nossa porta por ter vivenciado a maçonaria, como você mesmo relatou, e que ele tinha vontade de vivenciar o que viu o pai vivenciar. Então ainda existem pessoas, né, jovens, como a gente disse, que querem entrar de qualquer forma, e aí eles passam, a gente não ignora, na verdade, né? Eles passam a conhecer a PJ, passam a vivenciar o nosso ciclo, para que quando ele estiver realmente pronto para estar sendo convidado, ele aproveitar de uma forma mais maciça. Pablo, no momento que a pessoa se manifesta querer entrar na maçonaria, quanto tempo dura para ela ser efetivamente iniciado? Marco, de fato eu não consigo lhe especificar um tempo, porque, como já bem dito aqui, a gente depende do poder central. Então existe toda a parte burocrática que é enviada para o poder central após a parte burocrática que a gente já explicou que ia acontecer. Então isso no máximo, aí vamos colocar um mês e meio, 2 meses no máximo. Aí do início até de a candidatura, o estudo de quem é a pessoa, e ela tem que passar por algum treinamento antes. Ela vai conhecer tudo lá dentro. Então ali ela, pelo menos ela tem um entendimento que a partir daquele momento ele vai fazer parte de uma sociedade que ela tem regras, princípios e, como eu já falei algumas vezes aqui, a moralidade para a sua conduta. Então ele sabe que a partir daquele momento, aquela vida que ele tinha, ele tem que deixar de lado, porque agora ele vamos dizer assim, eu tenho que ser um exemplo. Eu acho que nem tão imediato, sabe, Marco? Quando ele manifesta a vontade, ele já tá buscando algo para mudança. Ele já começou a afastar essa vida. E a partir do momento que ele começa a frequentar as reuniões, entender que ali existe uma hierarquia, existe um ritual, existe um rito, compromisso com as funções, com as tarefas fora da loja. Porque além de tudo a maçonaria exige isso. Você tem obrigações financeiras, você tem obrigações com a loja, você tem obrigações fora da loja. Não é só o fato de estar ali, entendeu? Digamos que esse comportamento meio treina para ele viver em sociedade. O seu comportamento na maçonaria leva para o trabalho. Sim, seu comportamento leva para o condomínio. É a autodisciplina, né? O autoconhecimento leva a isso, a você ponderar suas ações. Minha última pergunta para vocês: qual vocês veem o desafio de manter o espírito da maçonaria e a sua essência? Vocês sabem o que hoje é a maior dificuldade que vocês têm? No meu entendimento, a maior dificuldade hoje é combater o que a gente chama hoje de fake news. São os falsos paradigmas que são
são lançados à sociedade, e isso causa, às vezes, um afastamento da sociedade. Como, por exemplo, eu já fui responsável pela formação desses grupos de jovens. Na nossa loja, eu fui o criador do grupo do jovem, do APJista dentro da nossa loja, que é o Núcleo Olho de Horus, que é muito atuante hoje no estado de Sergipe. E reconhecido até mesmo fora do estado de Sergipe pelas suas ações filantrópicas e mais. Então, eu já cheguei casos de indicar um jovem, mas que, como você falou anteriormente, as pessoas ao redor, com aqueles tabus, aquelas ideias erradas, equivocadas, faz com que a própria família fique com receio de colocar o filho ali. Isso acontece também com o adulto. A gente já teve pessoas que se manifestaram para querer entrar à ordem. Ele tinha todo o perfil, só que a família, não sei o quê, porque tem impacto com isso, com aquilo outro, e aquela conversa do folclórica, né? Que chega a ser um folclore, não deixa de ser um folclore. E aí a pessoa recua, declina da sua vontade de ingressar na ordem. A maçonaria até hoje sofre isso, né? Desde a sua criação, Bastante. Eu acho que eu concordo com o Sérgio. Hoje o nosso maior debate, nossa maior escola é tentar fazer com que a sociedade entenda que não existe nada de errado com a maçonaria. E que, como eu disse no início, ela passa a ser discreta por entender que dentro dessa descrição a gente chega mais longe. Então, trazer pessoas para a maçonaria, entender que aquilo ali é uma família, que você vai, na sua grande maioria, só trazer melhoria, quebrar esse paradigma, essa fake news, trabalhar esse ponto para que as pessoas entendam que juntos a gente pode ser muito mais forte do que a gente pensa. Você falando nisso, Pablo, eu vou complementar, isso acontece hoje com as igrejas. Porque como a gente fala muito que nós hoje estamos vivendo, eu não estou falando de Brasil, estou falando de mundo, nós estamos vivendo um mundo tão louco. Qualquer sociedade que seja contra esse mundo louco, ela é atacada. A igreja é atacada porque ela... Poxa, quando a gente fala que na igreja a gente quer resgatar o jovem, ela é atacada. Quando a igreja faz eu falo evangélica, católica, quando ela faz uma ação social sem publicidade, ela é atacada. Uma sociedade como a maçonaria que faz o trabalho, ela vai ser atacada porque ela está indo contra... De encontro a... o que está errado. Então, o que é certo sempre será atacado pelo que é errado. É aquela, como disse, né? A moeda ruim finda tirando a boa de circulação, né? Exatamente. Infelizmente. Meus convidados, quando eu chego ao final da entrevista, ainda vocês vão deixar a sua mensagem, mas eu sempre pergunto, faço 2 perguntas obrigatórias para não fugir o tema do podcast, o nome do podcast. E aí não tem nada a ver com o maçom, que eu sei que é bom de garfo. Meu pai que diz isso. O maçom é bom de garfo. Eu pergunto a todos os convidados, e vocês dois não vão poder escapar. Vocês têm um prato, uma comida que vocês não abrem mão dele por ele ter algum valor sentimental, uma lembrança, ou porque é seu predileto, o seu mundo para por causa dele? Cara, eu acho que em outras vidas eu fui urubu, bicho, porque churrasco é o que me quebra, carne. É o prato pra mim. Churrascão. Eu vou ainda revelar, o pai dele faz um torresmo fora de série. Fiz a propaganda. Sérgio, tu tem? Eu sou muito suspeito para falar de comida, porque eu não tenho, assim, aversão a prato nenhum. Mandou. Eu só não sou muito chegado a massas, mas eu não deixo de comer bem. Essa é a segunda pergunta. Tem alguma coisa que vocês não comem por nada nesse mundo? Não me ofereça que eu não como. Rapaz, a única coisa que eu não como: camarão devido à alergia e jiló.
Fala, Só não como essas comidas tailandesas aí, gafanhoto, aranha, essas coisas não. Mas o resto... Você já ouviu falar do chefe Elias? Não. Vai no YouTube, vão no YouTube, botem lá Gororoba Narrada e procure chefe Elias. Aí vocês vão ver um restaurante top. É na Índia, vocês vão ver lá. Esse aí eu não compro nada. Desculpa, chefe Elias, eu tô fora de vocês. É muito exótico, Meus né? tios, vou chamar assim, depois de a gente ter conhecido um pouco, com todo o respeito que eu pude colocar a essa sociedade que ela merece, e respeitando sua individualidade, abrimos um pouco espaço para mostrar para as pessoas um pouco, dando voz aos maçons, poder dizer a você que está em casa assistindo o que é a maçonaria, quem é o maçom, o que ela é, para você derrubar esse preconceito. Talvez até se interessar em conhecer, se aproximar dela. Pode não ser que você vire um membro, mas se aproximar da maçonaria, até porque você pode contribuir com ela mesmo se você não é membro. Mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem assistiu esse podcast e entender um pouco sobre a maçonaria em si. Eu deixo para vocês a mensagem que desde quando eu entrei na maçonaria eu só tive coisas positivas a trazer para o mundo e para as pessoas que me rodeiam. Então, existe sim um ciclo de identificação, de estudo e de criação para que você possa moldar e buscar o seu melhor sempre. Marco, eu vou usar um pouco das suas palavras, esse mundo louco. Eu penso que um dos ensinamentos mais fortes que a maçonaria pode trazer para a gente é a gente deixar de usar esses dois olhos externos e começar a olhar para dentro. Porque olhando para dentro a gente consegue enxergar o ser, e a partir do momento que você consegue enxergar o seu ser, você percebe que você está arrodeado de seus semelhantes. E aí você começa a ser mais sensível, mais observador, e com isso a gente consegue expandir o que a gente chama de amor fraternal, e dessa forma a gente buscar uma sociedade melhor no dia de amanhã. Fazendo diferente hoje, eu preparei um texto para encerrar, que a gente termina essa conversa com a certeza que a maçonaria, mais do que um assunto cercado de curiosidade, é um tema rico, profundo e cheio de propósito. Ao ouvir os nossos convidados, fica claro que por trás de símbolos e tradições existe um compromisso real com os valores que atravessam gerações, mais de 200 anos. Ética, fraternidade, serviço e crescimento humano. Isso foi revisado pelo meu pai. Essa história da maçonaria inspira a cada um de nós olhar para a vida com mais responsabilidade, mais disciplina e mais atenção. Então eu só tenho a agradecer ao Pablo, ao Sérgio, por abrir essa janela de compreensão e compartilhar com total serenidade a verdadeira essência dessa instituição tão histórica e importante que é a maçonaria. Só tenho que agradecer a vocês. Obrigado você por essa oportunidade. Verdade, a gente agradece a oportunidade de poder trazer um pouquinho, né? Tentar esclarecer um pouquinho do que a gente vivencia aí todo dia. Você que se interessou sobre o tema, procure uma livraria. Se não, procure um maçom para saber mais sobre ela. Eles vão te receber lá de braços abertos, porque quanto mais pessoas boas se juntam, mais forte fica uma sociedade. Independente do seu clube, do seu grupo, bondade, fraternidade, liberdade. Fraternidade, liberdade Igualdade. e igualdade. Princípios, pilares de qualquer sociedade sadia. Encerrando o nosso episódio, agradecer Casa da Música, nosso patrocinador Alan, valeu pelo apoio, estamos aí completando. Viremos com mais um episódio e depois o especial Natal, e eu vou tirar férias. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas vai ter o especial com a retrospectiva de 2025, um pouquinho de cada episódio, vocês assistirem em 2 semanas, um pouquinho revisar. E quem não assistiu, assistindo esses episódios, vai chamar a atenção. Eu vou assistir aquela entrevista lá. Você que assistiu esse episódio, não deixe de compartilhar, dar seu like, comentar, compartilhar
passar para pessoas, olha, assisti um episódio interessante para você assistir. Como eu sempre encerro, próxima semana, na segunda-feira, no Spotify, essa entrevista, e na próxima quarta-feira encontro vocês em mais um bate-papo bem temperado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.